Olha lá, tô aqui com uma TV monitor Philco. O modelo dele é PH24T 1DM TV LED, entendeu? E estamos aqui, ó. Isso aqui é a tela dele, né? É o display dele, né? E o cliente trouxe pra gente ele, né, liga e desliga, né? Vamos começar testando aqui o cabo que alimenta, né, os LEDs, e eu notei uma irregularidade. Por isso eu vou desmontar essa tela display para ver se tem alguma coisa nos LEDs, nos barramentos de LED. Depois vamos passar para cá, para a parte da placa, né? Tá desmontando aqui, ó, parte da placa e da fonte. Primeiro eu vou logo aqui porque encontrei uma alteração, né? Fiz um teste, né? Já mostrei esse teste aqui que eu fiz com uma fonte de impressora HP de 33 volts, e a gente tá aí, ó, tentando aí fazer aí ela voltar a funcionar. Tirei a tela, tá aqui a tela display, ó. Aqui tá a parte do acrílico e aqui embaixo, onde tá minha mão aqui passando, fica os LEDs. E eu quero falar para você tomar muito cuidado quando você tirar isso aqui, ó. Vai levantando devagar, mas tomando cuidado para não tocar aqui, ó. Isso aqui é bem próximo ali da borda, dessa borda aqui, ó. Se triscar aqui, vai trincar aqui, ó, a tela display, aí pronto. Aí, ao invés de o serve ser um, vai ser outro, vai ser prejuízo aí, ok? Agora vamos levantar essas presilhas aqui, ó. Cada presilha dessa aqui, ó, para tirar esse aro, para chegar até onde tá os LEDs, né? Para ver qual o problema lá desses LEDs. Foi retirado o acrílico protetor e aqui tá os LEDs, ó. Dá para você ver aí que é bem pequenininho. Aí, ó, melhorei a imagem, ó. Tá aí os LEDs, olha. Então, esse monitor também está com problema aqui no barramento de LED. Primeiro vamos solucionar o problema daqui, para depois ver o que está acontecendo lá na placa. Chegamos aqui ao barramento, vamos fazer os testes aqui, ó. Já estou com ele conectado aqui, ó, o positivo em um dos fios vermelhos. Vamos lá olhar lá e vamos fazer o teste aqui individual das linhas aqui, né, que liga o barramento de LED aqui no conector. Vou testar primeiro olha, acendeu, ó, 14 LEDs, mais um. Agora bora ver o outro. Acendeu também o outro lá. Vamos ver o outro. Acendeu também lá do fio na ponta. Vamos ver os outros. Testando mais um segmento. Lá do final, acendeu, viu? O outro próximo dele. Então, os LEDs estavam todos bons. O que estava acontecendo aqui é que estava dando curto aqui, ó, em oxidação. Então, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu dar um zoom pra você ver melhor. Olha aqui, ó, bem aqui, ó, tava oxidado aqui, ó. Bem aqui, eu vou tocar, acende um ciclo dele, ó. Ó, uma linha. Olha só. Essa linha aqui estava oxidando com terra. Oxidou e por isso estava dando problema, mas agora a gente conseguiu resolver. Não tô dando para vocês ver bastante, né, porque tô filmando e ao mesmo tempo tô trabalhando, né, e o celular, não sei o que tá acontecendo, que ele tá com uma imagem muito ruim, deve estar embaçado aqui a câmera, né, vou ter que abrir ele para ver o que foi, tá com umidade, mas tá aí. Então não tinha problema nenhum, tava dando uma alteração lá, é porque tava oxidado e fechava curto aqui, ó. Aí eu tô tocando aqui, ó, viu? Tá vendo só? Bem aí. Agora eu vou colocar tudo no lugar, vou partir agora para outro problema que tá fazendo ela desligar. Tem algo em curto, ou na placa do drive de coluna, que manda informação ali para a tela display, ou na placa principal, ou na placa da fonte. Vamos lá então. Aí o monitor aqui, nós estamos com ele, tá? Eu vou ligar ele aqui para você ver como é que ele fica, né? Aqui na tomada aqui. A luz do power acendeu, tá acesa. Agora eu vou tocar aqui no power, aqui, ó, no power, e ele começa a piscar, ó. Aí ele pisca, aparece o logo, entendeu? E some. Vou ligar de novo para você ver como que não deu para ver você ver o logo, né, aparecendo. Liguei de novo, vermelho aceso. Vou ligar e vou botar logo na tela para você ver aqui, ó, como vai aparecer o logo lá. Olha só, apareceu o logo, é muito rápido. E some a imagem, tá? E o TV, outra hora desliga, como agora desliga. Vou ligar de novo. Vai piscar. E aí já travou. Travou, já não aparece mais nada, né?
Aí só se desligar de novo da tomada e ligar de novo, né? A gente vai ver que problema é esse aí, se o monitor chegou aqui com esse problema. Identificamos se era o barramento de LED, estava em curto, encontramos o barramento de LED em curto, né, por oxidação. Mas também, depois de feita a correção, a tela agora recebe a iluminação do barramento de LED, os barramentos de LED acendem normal, mas aí ela liga e desliga, né? Tem ainda problema. Vamos lá ver o que está acontecendo. Olá, de volta aqui. Nós vamos fazer o teste na placa, né? Primeiro nós vamos fazer um teste direto. Antes de medir a voltagem, eu gosto logo de fazer um teste usando a fonte de bancada, né? Como eu sei que a voltagem principal dela é 12 volts, o que nós vamos fazer? Tá vendo esses dois capacitores? Eles estão aqui, dois capacitores, eles estão em paralelo, os dois capacitores. Então você vai identificar aqui quem é o positivo, né? Deixa eu botar mais aqui, ó, o positivo e o negativo, entendeu? Aí você vai virar, essa barra grossa aqui, ó, é o negativo. Eu até marquei aqui, ó, com uma caneta para vocês verem aí, ó, tá nos pinos negativos do capacitor. E essa outra barra mais fina aqui é o positivo, que também interliga nesse pino aqui positivo desse capacitor e vai para o outro pino do capacitor. Eles estão em paralelo, eles não estão em série. O que a gente vai fazer? Vamos soldar um fio aqui vermelho, né? Vou soldar um fio vermelho aqui e um preto aqui, ó, para ficar melhor a identificação, para vocês verem aí. E vou usar a estação de bancada. Já estou com o fio aqui, preto e vermelho, tá? E vamos testar dessa forma. Vou colocar aqui a solda no pino positivo e no pino negativo do capacitor. Vou soldar o fio no pino positivo do capacitor. Vou soldar outro fio no pino negativo do capacitor. Lembrando que esse capacitor aí é C, o negativo, você vai soldar no negativo do C202 e no positivo do C203. Feito isso, você vai usar, vou botar aqui esse em bancada aqui, vou ligar ela, vou botar em 12 volts, que é a voltagem principal aí desse capacitor. Vamos botar em 12 volts, a amperagem aqui já está no máximo, né? Está em 5 amperes. Vou pegar agora voltando para cá de novo, voltando para cá, para a placa. Vamos agora nos fios que eu fiz a ligação. Vou colocar o pino positivo aqui no vermelho e o preto vou colocar no negativo. Cuidado para não encostar em nenhum, para não fechar curto. Vou fazer isso. Vou voltar lá para a estação de bancada, para a fonte de bancada. Tá falando estação, para a fonte de bancada. Vou ligar o TV para te ver o consumo, né? Vou ligar o TV. Televisor ligado. O consumo já subiu lá. Aqui já ligou também. Vou voltar para cá. Olha lá, o consumo 1 ampere, 1,5 ampere. Televisor ligado. Né? Tá dando para você ver? Olha lá, tá aparecendo sem sinal. Nem vou aqui apertar aqui na guia de volume para você ver a barra de volume lá. Olha lá, ó. Aparecendo a barra de volume lá, nos canais, mudando normal, ó lá. Estão vendo aí, ó? O problema tá na fonte, identificado logo usando a fonte de bancada, né? Eu vou ligar uma antena pra gente ver, ó. Apareceu aqui as informações dele aqui, ó. Melhor para você ver, ó. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, melhorou a imagem, estão vendo aí, ó? Televisão funcionando normal. E o consumo dela lá na fonte de bancada. Deixa eu dar um zoom pra você ver. Tô sozinho aqui filmando e ao mesmo tempo mostrando. 1,9, quase 2 amperes. Tá? Agora eu vou ligar uma antena para ver como é que vai ficar o sinal. Se vai, vou ligar a antena dela para mim ver que se tem sinal. E ligar aqui também os cabos do alto-falante, né, que estão desconectados, para ver se vai falar. Tá aí, ó. Imagem aparecendo normal. Que tá ligado aqui, ó. Tá ligado, aparecendo a imagem normal. Já identificamos o problema e vamos agora trabalhar na fonte. É um monitor TV para ver como vai ficar, se a gente vai recuperar essa placa ou se vai comprar uma placa nova, né? Funcionando ali, ó, na fonte de bancada. Já ensinei para você como você fazer esse teste aí nesse televisor. É para testar essa placa, né? Se é a placa da fonte ou não. Outra coisa, além do teste feito com a fonte de bancada, né, que eu já mostrei anteriormente, né? Colocando a fonte bancada na linha de 12 volts para alimentar o circuito. Outro teste para identificar se o problema está na placa da fonte é o teste que vamos fazer em cima dos dois capacitores, né? Esses dois capacitores que eu já mostrei aqui, ó. Esses dois capacitores aqui, ó, tá? É justamente o teste de equilíbrio de tensão, né? Vamos insertar o pino da tomada, entendeu? Para alimentar a fonte alimentada.
Vamos colocar aqui o multiteste na escala de DC volts e vamos exercer uma aferição aqui, ó, em cima dos capacitores, colocando aqui, ó, no mesmo lugar aonde chega mais aqui, para você ver, e ao mesmo tempo gravar ali a aferição. Vamos colocar a ponta de prova positiva no pino do capacitor positivo, tá? E vamos colocar outra ponta de prova no negativo do capacitor, tá? Fonte alimentada, né? A fonte está alimentada, deixa eu ver aqui direito. Olha, 12 volts. Você tá vendo aí que tem 12 volts. Agora eu vou ligar o TV. Vou ligar a televisão no power. Observe aí o que vai acontecer. Se a fonte estiver boa, quando eu ligar o TV, ela vai se manter, vai estabilizar ali 12 volts. 12.15, né? Vou ligar o TV. Vamos ver o que acontece? Liguei. Teve uma queda e depois voltou. Vou ligar de novo. Tô ligando aqui no power, aqui ó, no power. Ligando de novo. Viu? Então a fonte ela não está estabilizando. A primeira coisa que nós vamos fazer é trocar esses capacitores da fonte para ver se ele está filtrando e armazenando a voltagem necessária para ter o controle de estabilização, né? Se tem uma retificação perfeita aqui na placa da fonte. E aí vou tirar aqui e nós vamos retirar os capacitores agora para fazer a aferição. Tire da tomada. Eu aconselho você descarregar os capacitores primeiro, né? Deixa os capacitores carregar, descarregue ele. Os capacitores, como aqui é 12 volts, você pode descarregar assim com uma chave em cu, aqui ó. E já é uma corrente que não dá choque, né? Que passou aí pela retificação e pelo isolamento, né? Agora nós vamos trocar os capacitores, esses dois capacitores aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar para você melhor. Vamos trocar os dois capacitores, ó, da linha de 12 volts e vamos ligar o TV para ver o que vai acontecer. Trocamos os dois capacitores. Agora vamos ver a voltagem. Vamos fazer a aferição da voltagem. Tá aqui os dois capacitores que foi trocado. Televisor ligado na tomada. Vamos medir de novo aqui. Você vai acompanhar conosco aí, fazendo a visualização no multiteste, né, no multímetro. Vou colocar a ponta de prova no positivo, né, o mesmo teste que a gente fizemos anteriormente, e a outra ponta de prova no negativo, na placa, no pino dos capacitores. É só medir a linha de 12 volts. Se você medir também a linha de 12 volts que vai aqui, ó, para a placa, né, principal, você também pode fazer a aferição direta, né? No meu caso, naquela hora eu medi ali no pé do capacitor para a gente ver se tinha uma queda, mas também pode medir aqui nos pinos também, que indica 12 volts, que você vai ver essa queda. Vou medir por aqui, ó, no pino do capacitor, como a gente mediu anteriormente. Voltagem estabilizada em 12 volts. Olha lá, voltagem estabilizada em 12 volts. Agora eu vou ligar o televisor para ver se tem aquela queda. O televisor ligou, mas não sofreu mais queda nenhuma. Manteve lá estabilizado. Note que a televisão ligou, porque eu vou mostrar para você, ó. Não teve queda nenhuma. Dá para ver lá no canto ali, ó, aqui está ligado aqui, ó. Olha, tá aceso aqui os LEDs. Vou aqui suspender o televisor aqui para a gente ver se apareceu alguma informação. Vou até conectar logo o cabo aqui da antena para ver. Se tiver imagem, a gente vê logo. Olha, o televisor falou, ó. Liga aqui a antena. No expediente, onde eu Tá difícil ligar esse cabo aqui. irá participar da minha corrente na sexta-feira. Pronto, liguei o cabo aqui, bora ver se apareceu a imagem. Que as únicas marcas que você Levantar aqui o televisor. uma das brincadeiras da sua infância. Porque hoje, as marcas que você carrega são bem mais profundas Tá aí, ó, e dolorosas. a imagem lá Uma vida aparecendo normal. doenças, Então, o problema era só os capacitores aí nessa placa que estava fazendo o televisor desligar automaticamente. Tá aí, ó. Então o problema desse televisor era só os capacitores da fonte
foi trocado os capacitores da fonte inicial. Mostrei para vocês aí que ela ligava, aparecia o logo, desligava e ficava piscando o standby. Fizemos os testes, usamos a fonte de bancada para fazer uma análise na linha de 12 volts, ela funcionou. Aí constatamos que o problema era na placa da fonte. Então fizemos os testes com a placa da fonte e encontramos 2 capacitores, aqueles capacitores que eu mostrei anteriormente. Fizemos a substituição e está aí, funcionando normalmente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ative o sininho para notificações, compartilhe o nosso canal e dê o seu like para que assim o YouTube entenda, né, que vocês estão gostando do vídeo e assim possa nos motivar a fazer mais vídeos. Um abraço, Deus abençoe, a paz a todos em nome de Jesus.